Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Flamengo já está começando a se movimentar no mercado, né? Um dos principais jogadores aí que pode estar pintando no Flamengo é o Roger Guedes. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Tem as luvas também. Michel e Alexandro foram de graça, mas tem luvas. Sim. Aí que vai tudo diluído em contrato. Plata também custou, o Alcaraz nem se fala. Tem o terreno, enfim, tem todo esse levantamento que vai ter que ser feito em relação à construção do estádio. Então, não faz sentido para mim. Não faz. É simples, para mim não faz sentido. Mas o Flamengo não precisa de uma grande contratação para o lugar do Gabigol? Então, vai depender de como essa nova diretoria vai enxergar. Porque foi o que a gente estava falando. Eles planejam e falam muito sobre scout, que é uma reclamação que não foi feita na época na gestão anterior. Os nomes que foram contratados foram caros. Por exemplo, o Alcaraz foram 20 milhões. É muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. De La Cruz. De La Cruz, a mesma coisa. Então, vai chegando na parte final da janela, você não contratou, aí teve aquela situação de lesão e o Flamengo teve que contratar ali de forma rápida para repor esses jogadores e acabou pagando caro. Então, agora, eu respeito ali, ó, vai começar com o pé no freio. Eu acho que é o que tem que ser feito. Porque se você está dizendo que está com 3 milhões em caixa, o salário do Roger Guedes, 4 milhões. Já não dá. E o Roger Guedes tem contrato. Não é aquela resenha, né? até 2027, não é aquela resenha, ó, o contrato do cara vai acabar ali em maio, em junho, então vamos tentar ali dar uma namorada nele para esticar até 2020 tanto, que aquele vai ganhar mais e a gente consegue diminuir o valor, por exemplo, de transferência ou tentar desenrolar o salário. Não tem isso. Ele tem contrato longo até. E está agradando, e está agradando, está jogando, está performando lá, né? Está jogando e está com 4 milhões de salário. Pra quê? Precisa ver se ele quer voltar ao Brasil. Exatamente, também, né? Aí ele pode estar... Bom, a gente está falando de coisas assim. Pode estar forçando a barra, tal, assim. Não sei. Mas realmente... É que é difícil a gente acreditar que assim, uma nova direção não vai querer dar a cara dela. Sabe aquela coisa do prefeito, que muda o nome de uma rua porque... Sabe aquela coisa assim? Inaugura um coreto ali para falar que foi na gestão dele, Já fiz né? alguma coisa na minha gestão. Eu diria aquela amiga nossa, na minha gestação. Já fez alguma coisa. É difícil acreditar que não vai ter nenhuma ação com a cara da nova direção. Só que o que a nova direção está falando é de pé no freio. Isso não é popular, né? Isso não é popular. Então, mas tem os dois lados. Coisa que não bate direito. Tem os dois lados, sim. Precisa ter uma reposição ao Gabigol, como a Mari falou. Só que uma boa parte da crítica dessa diretoria foram as contratações caras. Sim. Então, se eles criticavam contratações caras e estão dizendo que está com 3 milhões em caixa, eles estariam apenas repetindo o que já foi feito. Se eles estão batendo na tecla de profissionalização, de scout, disso, daquilo, eles só iriam repetir. Então, se eles forem fazer realmente algo diferente, não deveriam contratar. Mas precisa de uma reposição pro Gabigol? Precisa. Mas em que sentido? De um nome forte, de um ídolo ou é por causa da posição? Mas a idolatria só vem em campo. Mas pela Quem posição... você contrataria hoje que chegou o substituto do Gabigol? A idolatria é em campo. Mas posição precisa, até porque o Pedro só vai voltar no segundo semestre. Mais sobre posição do que a imagem do mais Gabigol. Eu acho que é isso. É mais você ir para um posição. campeonato mundial sem um centroavante do que preciso de um novo ídolo. Porque ídolo tem ali, né? Ídolo tem. Não tem comparação com o Gabriel. Ah, tem ídolo. Tem ídolo, mas não é. Mas não é a mesma coisa. Até pelo Não é? carisma. Não é a mesma coisa. Tem sim, claro que tem. Bruno Henrique, Arrascaeta, enfim, outros nomes. O próprio Pedro, mas não são Até o Gabigol. Felipe Luiz, né? Não sim, em campo, mas é um figura cara... de treinador, sim. Mas eu digo de campo. Falando do campo, o Flamengo precisa de um atacante. Precisa. É porque se a gente for montar... É porque, assim, tem muita expectativa com esses jogadores que foram contratados com esses valores, mas que não necessariamente assumiram essa posição, assim, né? E tem os caras que vão voltar de lesão. O próprio Cebolinha, volta de lesão. Tem o Reta Plata, final teve a volta do Luiz Araújo. volta do Luiz Araújo. Mas são todos pontas. São todos pontas. Então, de referência, é o Pedro. Tinha o Pedro Gabigol, aí agora tem os meninos da base, enfim, que o próprio Felipe Tereza, que é um menino que até fez gol contra o fez o Grêmio. gol no Mundial, se eu não estou enganado. Mas peso para centroavante, eu acho que o Flamengo precisa sim. Alguém até para dividir as atenções com o Pedro.
Mas não é que a gente está falando de uma reformulação no elenco. Não. Isso não, né? É repor um centroavante. É assim, gente, o Flamengo gastou muito dinheiro, mas se não fosse uma nova gestão, se não quisesse dar um presente para o torcedor, o Flamengo tem time. Tem time muito bom, competitivo e, o pior de todos, né, para os adversários, invejável o time. Sim. Quem não queria ter? Só de ponta nós falamos aqui, Sim, assim, 4, 5, que você pensa titulares em todos os Não, outros. eu vi, para um lado meu aqui, que eu tô, tinha uma pessoa babando. Eu estava falando os pontas. Você também não vai limpar nada? Vou ficar quieta, eu tô com tanto problema. Não é só ponta. Assim, ponta, veloz. Você lembra o que é velocidade? Eu não estou lembrando o que é velocidade. Ô, depressão. Muito jogador bom. Agora, é claro que acaba dando, assim, a falta de sorte de ter perdido um jogador como o Pedro, que quase termina a temporada, que terminou a temporada há um tempão, Setembro, mas né? quase termina a temporada como artilheiro do A Brasil. temporada dele terminou 3 meses atrás. Ele quase foi artilheiro do Brasil. Exato. Tem essa mudança na gestão. O torcedor ele vai aceitar esse discurso ou, na prática, essa redução de gastos? O torcedor do Flamengo ele está preparado para isso? Ele entende isso? Ou ele se acostumou com essas contratações bombásticas e ele vai querer continuar assim? Pra mim, Ou a resposta está no A campo? resposta está na pergunta. se estiver ganhando, tá nem aí. Vai continuar torcendo e tudo mais. O problema é se estiver perdendo, não tiver reposição, aí, ó, tem que contratar alguém aí que não tá dando certo, sabe? A questão é basicamente essa. Para mim, os próprios torcedores também criticavam algumas dessas contratações, ainda mais por conta dos valores. Por exemplo, o Garro. O Garro é contratado no Corinthians por uma bagatela, cara. Sim. Sabe? E o Garro é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Sim, sim. Então você acha que o torcedor do Flamengo não olha ali, ó? Os caras contrataram o Garro, foi 6 milhões, se eu não estou enganado. Os caras contrataram o Garro, 6 milhões. A gente está contratando, sei lá, o De La Cruz por não sei 15. quanto. Foram 15. 15 de euros, né? Isso. O Alcaraz por 20 de euros. Mas o Alcaraz não está perdido ainda. né? Não, só estou falando em relação às cifras. Sim, sim, Só aos as valores, cifras. claro. Só valores. Até porque tem que ver agora para... Enfim, vai ter pré-temporada. O início da temporada ele chegou no meio, teve troca de treino. Enfim, Uma loucura, né? uma loucura. Que estava o Flamengo na hora que o Alcaraz chegou também. Então, tem que ter tempo para ver como ele vai jogar agora em 2025. Mas, aí eu vou já repetir o que eu te falei agora ali em off. O Alcaraz, para mim, é o jogador que entra mais com peso em 2025. Ele vai ter que jogar. Ele tem que fazer um campeonato carioca muito bom. Se não fizer um campeonato carioca bom, para mim, já vem pesado. O clima para ele, assim, da torcida. Porque quando ele entra em campo, ele já entra Já carregando entra esse valor. carregando Né? 20 milhões de euros. Tá na testa Tá na dele. testa dele. 20 Irmão, milhões de euros. Não importa, você custou 20 milhões de euros. Não importa. O custo-benefício, né? Você tem que E aí jogar. compara, como ele E aí falou, você né? vai comparar com o Compara Garro. com o Garro. Tá aí uma dinâmica completa dos times do Rio de Janeiro, dos principais. O Flamengo com essa história de Roger Guedes. Hoje tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha pelos lados, não é? Dá para jogar ali com Plata também. Precisa de mais esse perfil? Rapaz. Não, claro que o Roger Guedes é um ótimo jogador. Mas e- é a necessidade do Flamengo hoje? A saída do Gabigol abre essa brecha, né? Para um atacante, né? Vamos começar a pensar nessa forma. A saída do Gabigol abre essa brecha. O Gabigol ali 9, um segundo atacante. O Roger consegue fazer também essa função, consegue até jogar pelos lados Mas do campo. ele é mais móvel, né? E aí aquela questão também que a gente fala muito aqui, Loirão, do elenco, de qualificar o elenco. Com a temporada do jeito que é, correria, viagens, jogos atrás de jogos. Você precisa ter um elenco de muita qualidade para lutar na parte de cima das E competições. o Pedro só volta no meio do ano, né? Que o Pedro é um titular absoluto do Flamengo, é um cara que estava fazendo uma temporada impecável e aí tem a lesão na seleção brasileira, treinando pela seleção. Então pode ser, mas eu até imaginava que o Flamengo ia tentar buscar um centroavante mais parecido com o Pedro. Agora, se o Roger Guedes viesse, lá, claro, né? É um jogador que tem as suas qualidades. A gestão é nova agora também, né? Qual que é o pensamento? Vamos gastar muito, porque o Roger Guedes não é barato. Vamos gastar bastante? Não vamos gastar, vamos tentar manter ali o padrão de gestão que foi feito até agora, que por sinal com muito sucesso, porque o resultado está aparecendo já com títulos e com boas atuações. Então, vamos ver qual que vai ser a filosofia dessa nova gestão do Flamengo. Uma perguntinha bem capciosa, só para mudar um pouquinho o ângulo. Para você, o Flamengo, para a temporada que está chegando,
é mais favorito que o Botafogo? Loirão, é uma boa pergunta porque a gente não sabe como é que vai vir esse Botafogo e a gente também não sabe como é que vai vir o Flamengo. Porque provavelmente acontecerá saídas, tanto do Botafogo quanto do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo vai estar incomodado com um bom momento do Botafogo e vai tentar reforçar bem o elenco para fazer frente com o Botafogo na temporada que vem. E agora eu concordo com você, a gestão é diferente, já se fala muito no aspecto financeiro, que com o Rodolfo Landim, o Marcos Braz, não era um assunto tão transparente, sim, tão direto, e o Flamengo tem uma folha salarial muito alta, sem ser SAF, esse é um problema, e a gente vê que é um time que já tem bons nomes, mas que vai precisar de algo mais mesmo para 2025. E aumenta a expectativa, né? Quando surge o nome de Roger Guedes no Flamengo, aumenta a expectativa de como virão esses clubes, né? Inclusive o Palmeiras, que provavelmente vai... O Flamengo, o que você vai ganhar se você acertar? Parabéns, nós. O Flamengo está perto de acertar com o diretor português José Boto. Os meninos trouxeram aqui informações sobre ele ontem, falaram sobre ele. Embora pouco conhecido aqui no Brasil, ele foi responsável por revelar grandes jogadores no futebol. E a gente preparou uma reportagem que explica isso melhor para vocês também entenderem um pouco mais do José Boto. Rodolfo. Um dos nomes que mais os rubro-negros têm ouvido nessa semana é de José Boto. Uma das prioridades do novo presidente Luiz Eduardo Bap é contratar um diretor. E embora Boto não tenha trabalhado no Brasil ainda, já tinha um olhar especial para o país. O diretor técnico português ganhou projeção pelo trabalho realizado no Benfica, como chefe do departamento de scout e depois como diretor esportivo. Admirador do futebol sul-americano, ele trabalhou com diversos brasileiros na carreira e também foi responsável por indicar nomes de jogadores que ganharam destaque e foram valorizados no mercado. Um dos achados de Boto foi o goleiro Ederson. Ele foi dispensado pelo São Paulo, chegou de graça ao Benfica em 2010 e foi vendido em 2017 ao Manchester City por 40 milhões de euros. Além dele, o rubro-negro Davi Luiz. Na ocasião, ele estava no Vitória, quando foi contratado pelo Benfica em 2007 e em 2011 vendido ao Chelsea por 22 milhões de euros. José Boto também encontrou o argentino Di Maria. Ele jogava no Rosário Central da Argentina quando foi comprado pelo Benfica em 2010 e então vendido ao Real Madrid por 25 milhões de euros. A previsão é que José Boto chegue ao Rio depois do Natal e terá a oportunidade de trabalhar pela primeira vez no país. E quem sabe, ter a chance de encontrar mais nomes de sucessos por aí. Vai participando com a gente, manda aí no nosso Twitter, #SBT Esporte. Qual foi a melhor dança? O que você falou na nossa estratégia da dança, Vene Casagrande? É o famoso 4-4-2. 2 pra lá, 2 pra cá, sempre dá certo. Não sabe dançar? 2 pra lá, 2 pra cá. Olha aqui, você aí pode tentar adivinhar qual é o destino das férias de Lucas Pedrosa. Segunda, o homem já não tá mais aqui, tá de férias. Ele já deu uma pista pra Nordeste. Nordeste. Qual será a região? O pessoal tá falando que você vai pra Grécia pegar o grego lá e trazer pro Brasil. Não, ele vai pra de férias, gente. Quem dera se eu fosse pra Grécia. Ô, Vene Casagrande, fala comigo mais sobre esse personagem que é o José Boto, que o Flamengo que tá conversando. Avançou alguma coisa na negociação ou tá tudo igual? Com o José Boto? Já tá certo. Tudo certo. A questão é o seguinte, o BAP ele não pode anunciar até porque ele ainda está empregado. Nesse momento ele pertence a um clube croata, ele vai finalizar o trabalho nesse clube croata, se eu não me engano no dia 21, será o último dia dele nessa equipe, e após o Natal ele chega aqui ao Brasil. Ele já vem conversando com o técnico Felipe Luiz, inclusive ele pegou referências sobre o Flamengo com o Jorge Jesus, que é uma pessoa que ele conhece bastante também, é um cara que tem muito conhecimento no futebol. Inclusive, nessas conversas com o BAP e também com o técnico Felipe Luiz, ele já identificou o que ele precisa melhorar o mais rápido possível, que é o departamento de scout, o departamento de análise, e ele quer alinhar ainda mais o time profissional com a categoria de base. Ele quer fazer esse trabalho ser um pouco, melhorar a sintonia, digamos assim. Se essa é a palavra correta, talvez seja sintonia, ter mais sintonia com o time profissional e também a categoria de base. Então ele já vem conversando com o técnico Felipe Luiz, inclusive sobre reforços, ele vem analisando também o atual elenco, ele acha que precisa melhorar os jogadores de ponta. Na visão do técnico José Boto, hoje o que tem à disposição do técnico Felipe Luiz são jogadores com as mesmas características, ou seja, ele quer pontas com características diferentes para poder dar mais possibilidade ao técnico Felipe Luiz de fazer mudanças, não ficar preso a um esquema tático. Quer contratar, obviamente, um centroavante
para a vaga do Gabigol, que está de saída, e o Pedro ainda é uma incógnita de quando voltará e como voltará, e também o setor defensivo. Então ele já identificou as prioridades, corre contra o tempo para isso, estava tentando a contratação do JP Sampaio junto ao Palmeiras, infelizmente não conseguiu, porque seria um baita acerto do Flamengo, mas agora já está buscando no mercado um plano B. Mas entre José Boto e Flamengo, está tudo acertado, ele já vem trabalhando em prol do Flamengo, conversando com o BAP, com o técnico Felipe Luiz também. E essa mudança é clássica em Lucas Pedrosa? Começa a identificar os personagens, porque o que a gente vê muito no Brasil você tem um elenco bom, você tem até dinheiro, mas você tem 5 caras que fazem a mesma coisa e aí você tem uma lacuna que não tem um jogador que está na mesma prateleira dos demais. Então, assim, essa é uma organização de contratação que pode parecer óbvia, mas ela nem sempre é executada no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que você ter o Felipe Luiz ao lado, um cara que conhece completamente o elenco do Flamengo, não só para a integração da base com o profissional, porque o Felipe Luiz vai conseguir fazer isso melhor do que ninguém, treinou o Sub-17, treinou o Sub-20 e vai conseguir dentro do profissional implantar seu estilo de jogo, que é ofensivo, que é o DNA do Flamengo, mas esse preenchimento de lacunas, ele tem muito a ver com as peças que o Flamengo vem perdendo também. Você perde um Gabigol, você perde um atacante mais móvel, diferentemente do Pedro, que é um cara que tem muita qualidade, é um craque, mas ele tem aquela característica de centroavante, que consegue sair da área, mas faz mais gol, é um cara mais preso ali como camisa 9. O Gabigol não, o Gabigol já é um cara que consegue fazer facão, já é um cara que ataca espaço. Na ponta, eu não sei se eu tenho essa impressão. Eu acho que talvez falte um pouco de profundidade na ponta direita. Porque hoje, na minha visão, tem o Luiz Araújo, o Gonzalo Pato também pode fazer aquela função, mas o Felipe Luiz tem utilizado ele mais como um segundo atacante do que qualquer outra coisa. Então, assim, talvez seja essa ponta direita. Na ponta esquerda tem o Bruno Henrique e tem o Everton Cebolinha. Não considero jogadores da mesma característica. Tem o Michael também, né? O Michael também. Eu talvez eu discorde dessa análise do João Boto, do José Boto, assim. E obviamente, pelo amor de Deus, né? Ele entende 1000 vezes mais de futebol do que eu. Mas nem sempre sobre esses personagens. Porque a gente também tem que a gente conhece eles muito mais do que ele, né? A gente está mergulhado nesse cenário do futebol carioca. Exatamente. Tem tanto tempo. Exatamente. O centroavante, eu concordo plenamente. O Flamengo tem que contratar. Inclusive, na época que o Gabigol teve o doping, que o Pedro se machucou, eu falei, cara, deveria ter contratado nessa janela, porque pro ano que vem isso vai ser um problema. Agora, nas pontas em si, eu não consigo ver essa falta de profundidade no elenco do Flamengo, não. Olha, não, bota aqui. Ô, Lucas Pedrosa, depois de ganhar um brasileiro e uma Libertadores, eu tenho que ler isso. Pra quem não pode ver, eu conto. Um internauta, nosso telespectador, que deve assistir a gente aqui, tá acostumado com o clubismo e sabe que pode zoar, o Matheus mandou: espero que esse Boto não seja igual ao Botafogo. Sobe, faz gracinha e desce. Eu nunca me senti tão segura pra rir dessa frase. Eu vou defender o internauta. É porque ele esqueceu de falar no Mundial. Ah, tá bom, beleza. Porque no Mundial foi isso. Não é isso, Matheus? Que nem você também fez no último Mundial que você participou. Não, eu ganhei o prêmio, bati de frente com o Liverpool. Não, eu tô falando do último Mundial. Você foi eliminado. Esse aí eu apaguei no Al-Hilal. Bobeira. Olha, depois de 8 anos fora dos gramados, o Adriano Imperador vai ter oficialmente a sua despedida, gente. A partida acontece nesse domingo, 5 horas da tarde, com a presença de ex-companheiros, convidados especiais como Zico, Romário. E a última batalha do Imperador, como está sendo chamada, será entre Flamengo e os astros que atuaram ao lado dele na Itália. Ele é um grande personagem que eu falo pra vocês sobre a nostalgia e o que ela contamina a gente no futebol. Às vezes a gente tem dificuldade de botar no alto o hoje, porque a gente é nostálgico. E eu falo isso de cadeira, os meninos sabem que eu sou muito nostálgica, principalmente falando de futebol. Eu amo futebol antigo, eu adoro ler sobre, enfim, o que eu vivi também. Mas esse cara aqui, enquanto jogava, Lucas Pedrosa, todo mundo, ele dificilmente, talvez pra torcida, talvez não, com certeza pra torcida do Flamengo e a galera lá da Europa. Mas aqui no Brasil, o pessoal ria das coisas que aconteciam, eram coisas, né, e falava, meu Deus, olha esse cara. E depois que ele parou, ele virou absolutamente um ícone para todos os torcedores brasileiros, principalmente a gente que é carioca, que a gente gosta de levar a vida dessa forma maneira. Sim. Como o Adriano Imperador,
ele virou um queridinho dos torcedores, ô Lucas Pedrosa? É porque o Adriano, ele era julgado por ser um cara que vem de favela, por ser um cara que tem comportamentos que muitas vezes causavam estranheza para as pessoas, mas na verdade ele só estava sendo ele mesmo. Ele só estava sendo um cara que foi criado sim na favela, que tem orgulho de ser favelado. E as pessoas criticavam Exatamente. muito, né? As pessoas tinham preconceito por ele ser favelado, o que é um absurdo. E muito pelo contrário, o Adriano era um cara que tinha um sucesso enorme na carreira. Quem não vai se lembrar do gol dele contra a Argentina na final da Copa América, e da Copa das Confederações, se eu não me engano, onde ele consegue fazer o Brasil inteiro 2004, vibrar com né? aquilo ali. E no Flamengo ele foi um cara extremamente importante, porque ele é campeão brasileiro. E na Itália, gente, acho que a gente não tem a noção. Na Itália, ele é encarado realmente como o imperador, como o ídolo. Ele jogou no Parma, jogou na Internazionale de Milão, e as pessoas idolatram o Adriano mais até do que aqui no futebol brasileiro. Porque assim, a idolatria do torcedor do Flamengo é natural. Depois ele virou esse personagem da resenha, o Didico e tudo mais. Mas que ganhou tudo aqui no Brasil. Tudo. A carreira dele é maravilhosa. E ele não tem culpa alguma. Ah, eu sou favelado. Que bom que ele é favelado, que ele tem orgulho das raízes dele, que ele vai lá na favela, que ele aproveita a vida dele e ganhou tudo no futebol. Fora que ele sempre fala sobre a perda do pai dele, né? Que foi um momento muito delicado pra ele. Mas jogador de seleção brasileira, Flamengo, Internacional de Milão, o Adriano não deve nada em carreira pra ninguém. É um cara espetacular. Mas eu acho que hoje, vocês concordam comigo? Hoje é muito mais leve Com certeza. a relação do torcedor com o Adriano. O torcedor do Flamengo Vocês viveram... sempre tratou o Adriano como ídolo. Isso. Eu acho que o torcedor do Flamengo eu tirei nunca... o do Flamengo. o torcedor Falei do dos demais Flamengo torcidas. nunca, entre aspas, menosprezou a história do Adriano. Muito pelo contrário. Eu sou suspeito. Sim. O Adriano, pra mim, é muito ídolo, porque ele me deu, entre aspas, junto com o Petkovic na ocasião, uma alegria absurda em 2009. Eu tava no Maracanã, naquele jogo contra o Grêmio. Eu sou, assim, apaixonado pelo Adriano. E eu concordo com vocês que em determinado momento ele sofreu muito preconceito pelo estilo de vida dele. Óbvio que em determinado momento ele não era atleta, a gente sabia disso. Mas as pessoas extrapolavam um pouco a crítica por conta dele viver nesse caso, eu sou da favela mesmo, e muita gente tinha preconceito em relação a isso. Mas, na boa, assim, quem não considera o Adriano ídolo, o torcedor do Flamengo, vive em outro mundo. Eu acho que ele é um ídolo brasileiro. Ele é ídolo brasileiro, Eu assim. acho que ele é um ídolo brasileiro. Cara... E outra, eu bato mais palma ainda. Eu acho que muito... Aí que eu vou dizer que furando a bolha do futebol... Um ídolo brasileiro que tem orgulho da sua cultura, que tem orgulho de onde ele veio e não sai de lá, inclusive, porque ama estar dentro da sua gente, com as suas pessoas. Eu fico até arrepiada de falar, porque assim, eu acho muito bonito esse lado do Adriano e de que ele não perde a humildade dele, ele não perde o jeito que ele tem de viver. Então, eu acho assim que esse olhar do ídolo, além do Flamengo, né, que ele ganha tudo com o Flamengo, muita coisa, na verdade... Eu acho que o torcedor, ele gosta do Adriano justamente por ele ter esse orgulho da cultura, que é dele e que é nossa também, Lucas Pedrosa. É isso. E sabe por que a gente tem que valorizar ainda mais o Adriano? Porque chegou um determinado momento que ele falou assim, eu vou parar. É verdade. Ele não ficou enrolando, ele não ficou, entre aspas, como a gente diz no futebol, roubando. Muito pelo contrário. Ele teve personalidade de falar, eu não sou mais feliz, eu quero parar de jogar futebol. E na ocasião, um monte de gente criticando. É tão novo. Gente, vocês não podem querer fazer a outra pessoa tomar decisões que você quer. Não, o Adriano, ele teve personalidade e ele falou, gente, eu não quero mais, pronto, e largou. E ele é feliz aí hoje em dia e eu estarei presente nessa despedida. Você vai, coisa boa. Vai Inclusive, ser o muito Romário legal. vai botar a camisa do Flamengo também. Muito legal. Tem uma musiquinha que era maneira. Mas que beleza, que beleza. Mais um golaço do Adriano de cabeça. Cara, teve um Flamengo e Corinthians, da Libertadores, que o Ronaldo tava no Corinthians e o Adriano no Flamengo. Essa época eu bebia, tá, Pedrosa? O que eu fiquei feliz Ontem no Maracanã. você bebeu também, tequila. Sério, Adriano, você me deu muitas legal. alegrias. Isso é Obrigado, muito legal. de verdade. Isso é o futebol na sua essência. Esse cara é o futebol É porque eu brasileiro. não posso cantar a música que a gente cantava. Não pode. Não canta. Olha aqui. Mas o torcedor do Flamengo sabe. Se cantar, vai ter que voltar a beber. Fala comigo, ô Venê, o ingresso vende, a galera pode ir, quem tá sabendo só agora. A gente pode divulgar, é isso? Acho que eu não pode, sabia. Faz o serviço. É Pode, isso. Tá à podemos. venda, tem um site específico para isso. Inclusive, eu mesmo vou divulgar no meu Instagram. A venda está sendo muito bacana. Porque É R$35 a meia. eu confesso que eu não sei o valor de cabeça. A partir de... E o Ronaldo vai estar também nessa despedida. O Ronaldo Muito Fenômeno. legal. Eu sei que a torcida do Flamengo não gosta muito do Ronaldo por motivos que eu até entendo. Mas, gente, estamos falando de um ídolo também que jogou ao lado do Adriano. E olhando todo do é Brasil. Isso, né? é. Mas ele vai estar jogando no outro time? Eu não sei qual time ele No vai outro estar jogando. time, Porque ele Ronaldo. jogou na Inter também, Ele jogou né? na Inter também. no outro Ele é time. ídolo lá também. Eu vou ter a oportunidade de ver Adriano e Romário juntos. E
E o Ronaldo, gente, pelo amor Contra de o Ronaldo, Deus. provavelmente vai ver outros craques também Sim. da Internacional. Ele pode ter um Zanetti da vida, Ibrahimovic, não sei se vem realmente, mas tem vários. Samuel, Stankovic, tem vários jogadores Muito que legal, jogaram com a muito Adriano. legal. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que está interessado em trazer Roger Guedes aí para a próxima temporada. É das prioridades dessa nova diretoria, né, do Flamengo, trazer o Roger Guedes. Quer tirar também aí o executivo, um dos grandes caras aí da base do time do Palmeiras para vir trabalhar na base do Flamengo, né? O Flamengo está disposto a pagar aí uma multa de 2 milhões de reais por esse cara, né, que pode vir aí pintar aí no time do Flamengo, né? Então vamos ver aí o que pode acontecer na próxima temporada. O Flamengo também quer investir, né, na sua base. A gente sabe que a base do Flamengo ela é muito boa, então se tiver um cara mais preparado ainda, né, para dar uma atenção maior para essa base, acredito que o Flamengo vai lucrar e muito, né, ainda mais, né? Você vê que o Palmeiras só com esse cara aí, né, nos últimos anos lucrou mais de 1 bilhão de reais. Então, se o Flamengo tem uma base, eu acredito que, na minha opinião, a base do Flamengo ela é muito melhor. Só falta ser muito mais trabalhada, né? Muito mais bem trabalhada. Acredito que se esse cara vier, vai somar e o time do Flamengo vai ter uma base muito mais competitiva, muito mais lucrativa, né? Com isso aí ajuda demais. Mas aí, o que é que vocês acham? Gostaria de ver o Roger Guedes atuando pelo time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.